there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Vamos lá, pessoal, eu estou aqui no Infomoney. Eu peço desculpa a vocês, mas a minha câmera ela não está muito boa, por algum motivo ela está travando. Depois a gente vai ver aí o que houve. Mas segue a informação, é muito melhor a informação do que vocês me verem. Vamos lá, o Infomoney ele trouxe essa reportagem que o Bitcoin caiu 5% ontem e a Binance perdeu o freio e desabou 9% após ser processada pela SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ok? O regulador americano acusa a empresa e o seu CEO de violação das leis federais que regem os valores mobiliários nos Estados Unidos. Após ter amanhecido em queda ontem, o Bitcoin perdeu ainda mais força no começo da tarde desta segunda-feira, dia 5, e recua para uma faixa de 25 mil dólares, né? Obviamente, na estreia da notícia de que a Binance, a maior corretora de ativos digitais do mundo, estava sendo processada pela SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Ontem mesmo, 1h40 da tarde, a criptomoeda era negociada entre 25.813 dólares, o seu menor preço desde meados de março. Nas últimas 24 horas, esse recuo era de 5%. O regulador americano acusa a exchange e o seu CEO, o sino canadense, o CZ Shaw, de violarem leis federais que regem valores mobiliários. A SEC alerta que a empresa burlou as regras que impedem a oferta de produtos proibidos para residentes nos Estados Unidos. Olha só. E aí, isso tem um impacto em outras criptomoedas. Vamos lá. Outras criptomoedas que acompanham o Bitcoin são o caso do Ethereum. Ele foi para 1.810 dólares após acumular uma perda de 4,8% na manhã de ontem. Entre os principais ativos de pior resultado está a própria Binance, criada por ela, que teve um recuo de 9%, indo para 278 dólares. Entre as criptos de menor valor de mercado, as piores que estão em desempenho são a Sui e a Pepe. Olha só, a Pepe, que outrora era uma febre aí dentro do mercado, que despencam pelo menos 16% nas últimas 24 horas. Agora, vem um parêntese de um analista, que é o Thiago, e eu gosto muito do que ele falou, porque eu já venho falando isso no mínimo aí umas 2 semanas antes de entrarmos no mês de junho. Vamos lá, o Bitcoin vem de uma semana movimentada, reagindo negativamente devido ao acordo do limite da dívida dos Estados Unidos e mais o recente relatório de empregos da nação americana. Nesta segunda-feira, as negociações já refletiam aos cortes da produção de petróleo que pesaram nos mercados tradicionais. E ele diz, abre aspas, a baixa do Bitcoin vem do sentimento que, caso os preços do óleo e seus derivados subam demais, sejam necessários mais aumentos de juros para lidar com a inflação que resultará desse movimento. Esse sentimento é, de certa forma, justificado, uma vez que o setor de energia foi um dos mais responsáveis pelas altas inflacionárias em 2022, fecha aspas. Apesar da queda, há quem siga otimista com o futuro da maior criptomoeda do mundo. E agora vem uma segunda narrativa de um analista, Fernando Pereira, da corretora Bitget. E ele diz o seguinte, vamos entender, abre parênteses, um otimismo com uma provável nova injeção de dinheiro na economia fez o mercado acionário norte-americano se valorizar muito nas últimas semanas. Em breve, esse dinheiro deve correr para o mercado cripto novamente. Acredita ele que o Bitcoin estará próximo dos 40 mil, ainda assim no segundo semestre. Ok? Fecha parênteses. Bom, pessoal,
eu vou muito de acordo com o que o Thiago Rigo, que é um analista, falou, e também o Fernando Pereira, que também fez essa última declaração aí para a gente nessa reportagem. Eu já venho falando isso, já tenho que duas semanas antes de entrarmos no mês de junho, que é esse mês que nós estamos agora. Eu venho falando muito dessa volatilidade muito forte que o mercado de cripto está impondo, ok? Muito por conta de tudo isso que está acontecendo e que foi relatado aí por eles. Agora, é aquilo, pessoal, hoje muita gente pergunta, Vitor, e aí, você realmente não tem mais nenhuma criptomoeda? Não. Por mais que a gente ainda veja o mercado muito barato, eu acredito que a gente ainda possa ver um mercado ainda mais barato. E aí sim, quando ele tiver numa faixa que eu acredito muito interessante, em que eu veja que, a galera vai estar realmente quase que desistindo, aí é o grande momento que eu entro e aí eu vou poder entrar de uma forma bem tranquila e absorvendo muitas quantidades e aí fazer um grande plantio para o longo prazo, ok? Porque eu não acredito no curto prazo, não acredito no... Chego a ter minhas dúvidas no médio prazo, eu só acredito mesmo no longo prazo, ok? Tranquilo? Então, pessoal, agora o que eu sugiro é que a gente vá olhar como está o mercado, como que está o sentimento dos investidores e aí buscar uma análise técnica dentro do Bitcoin e também dentro da própria Binance, que foi aí uma grande afetada com relação a esse processo da SEC. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, estou aqui no CoinStates, ok? E eles estão com um mapa térmico mostrando que o mercado está negativo. Essa é a grande tradução. Bom, existem sim, obviamente, vão existir sempre criptomoedas que vão estar de forma positiva, mas o mercado como um todo está negativo. Bom, um outro indicador é o indicador do medo e ganância por parte dos investidores. E aí a gente vê que a gente caiu um pouco com relação a esse indicador, que até ontem estava 53%, e depois dessa notícia que mexeu com o mercado, a gente já cai aí para 44 pontos. Então, a gente ainda assim acredita estarmos dentro de um equilíbrio com relação ao medo e ganância por parte dos investidores, ok? Ainda acredito que estamos dentro de uma normalidade, perfeito? Bom, pessoal, estou aqui na CoinMarketCap, o Bitcoin ele está com uma capitalização em mercado em queda em 3,03%, num valor de 504 bilhões de dólares. Ok? O seu volume no período de 24 horas está em alta em 80,07%, num valor de 21 bilhões de dólares. Ok? Agora vamos analisar o gráfico, como que está o Bitcoin. Pessoal, nada mais, nada menos está acontecendo o que nós tínhamos dito, já vem aí um bom período de tempo, que é a gente ter uma lateralização, né? Lembra que eu falei para vocês, cara, uma lateralização, eu acredito que a gente venha perder essa lateralização e venha buscar uma região mais baixa, próxima da média móvel de 200, que nada mais é essa linha aqui em laranja. Vou tentar aqui que está posicionada no 24.175. Nesse momento, a gente está tentando uma recuperação se apoiando dentro da média móvel de 21, que seria essa linha branca, amarela, desculpa, que estaria aí dentro de uma região de 25.828. Nesse momento do vídeo, o Bitcoin está em 25.979. Será que ele vai estar se recuperando ou não? Não sei, temos que ficar analisando, acompanhando e analisando os seus movimentos. Vale a pena lembrar que essa queda que o Bitcoin fez foi muito violenta, muito forte, e isso daí pode sim impactar e assustar muito os seus investidores com relação a essa queda aí que o Bitcoin impôs ao mercado, ok? Muito por conta do que ocorreu com a Binance.
Tranquilo? Então, a gente vê uma queda muito acentuada do Bitcoin, ele perde, assim, a sua lateralização superior e, o que me parece, estamos em busca aí de uma região mais baixa de lateralização próxima à média móvel de 200, ok? E acredito que fique ali, cara, e fique ali, tá bom? Agora vamos para a Binance, a grande, o protagonista dessa novela aí que pode acontecer com relação à Binance e à SEC, levando em consideração o que já ocorre com o XRP. Vamos lá. A capitalização de mercado da Binance está em queda em 7,21%, num valor de 43 bilhões de dólares. Já o seu volume no período de 24 horas está em alta, em 161,92%, gerando um valor de 1 bilhão de dólares, aproximadamente, porque às vezes vai para 985 milhões, cara, 1 bilhão de dólares, tá bom? Tranquilo? Agora vamos analisar graficamente como que está a Binance. Bom, é legal a gente ver aí os registros que a gente vai fazendo com relação às análises, acertamos momentos anteriores, ó, futuro alvo de queda, ó, e aí, olha o que aconteceu, pum, aconteceu o que a gente falou, beleza, mas isso é passado, isso não reflete o presente. Agora, a Binance, ela está no momento aí de recuperação, ela chegou a bater ali chegou a romper, né, os 272,3 dólares, e agora está em 278,9, por aí, ok? Bom, se a gente não recuperar e a gente de fato se manter de forma negativa, acredito que a gente possa sim estar fazer uma estabilização dentro desse ranger aqui, ok? Que teria um suporte no 266 e a sua resistência no 272. Obviamente, quando a Binance entrar. Se ela entrar, muito provavelmente, ela vai ficar numa estabilização dentro dessa área. Agora, pode ser que ela tenha batido e fez o recuo, óbvio, e depois, de repente, ficar trabalhando aí dentro dessa região mais superior aqui. Então, entenda, a Binance, se ela de fato desabar, ela entrar, ela romper o 272, ela deve fazer uma lateralização dentro desse range que eu falei aqui para vocês. Caso não, ela bateu apenas, como ela fez, e voltou, provavelmente ela deve fazer uma lateralização dentro dessa região, que aí o suporte seria o 286 e a sua resistência no 291, ok? Então, pessoal, o que a gente tem de informação é essa. Obviamente, isso daí, tomara que não perdure muito tempo, porque o mercado ele pode sim sofrer muito com isso e, mais uma vez, a gente fala, cuidado, a gente está com uma previsão de volatilidade absurda, entendeu? Por isso que eu não estou muito fã de ficar fazendo vídeos, porque não é que a gente possa vir a fazer uma leitura errada, né? Mas a gente pode sim ser violinado, muito por conta dessas volatilidades que o mercado cripto tem. Então, vamos lá, vamos ver, vamos acompanhar. Prometo estar mantendo todos aqui no canal atualizados. Então, se de fato esse tipo de vídeo ajudou você a se manter atualizado, já peço para que se inscreva no canal, ative o sininho. E se puder dar um like, eu agradeço de coração. Fiquem com Deus, forte abraço e até as próximas análises. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.